escutada nessa cantoria. E não tem como ouvir isso e não lembrar daquelas galinhadas de domingo, daquela canja de galinha deliciosa. E também não tem como não lembrar que já foi uma baita luta para buscar esse almoço. Olho no lance! Tô precisando mais de treino, galera. Isso não é pra mim, não. Ainda bem que os tempos mudaram e não precisa mais dessa correria pra buscar galinha. E você sabe quando o frango começou a ser consumido aqui no país? Ele veio junto com os portugueses. E lá na Europa, o frango sempre foi considerado uma carne chique, uma carne da nobreza. Hoje eu vou contar pra vocês a diferença do frango caipira, que também é conhecido como galinha do pé duro ou capoeira, e o tradicional frango de granja. E o Evandro vai contar pra gente agora qual que é a diferença do frango da granja convencional, do frango da granja orgânica e do frango caipira. Evandro, é contigo. É importante a gente destacar que todos esses modelos de produção, eles se baseiam em normas do Ministério da Agricultura e são regulamentados, né? Numa produção convencional, você tem linhagens que a gente chama de frango industrial e que normalmente são criados num ambiente fechado dentro do galpão, né? No caso do caipira, são linhagens específicas de crescimento mais longo, devem obrigatoriamente ter uma área de piquete e atender normas de bem-estar animal. O que é uma área de piquete, para explicar para a dona de casa que está nos assistindo? Ok, são áreas externas ao galpão, né, e que dão acesso ao animal para que ele consiga expressar seus comportamentos, que é ciscar, caminhar. Voltando à condição do orgânico, além das áreas de piquete e de bem-estar animal, ele deve atender todo um processo de certificação, que diz respeito inclusive à alimentação desse animal, constituída de ingredientes produzidos e certificados como orgânicos. E o frango é a carne mais consumida no país, é isso mesmo? Exatamente, um consumo de mais de 45 quilos per capita. Em segundo vem a carne bovina, em terceiro a carne suína. E no meio desse agito todo é muito legal que vocês vão ver algumas galinhas como aquela ali, ó, no cantinho, que ela tá tomando um banho de areia, uma espécie, é o spa das galinhas, é quando elas vão relaxar, faz parte do comportamento de uma galinha de granja orgânica. E essa daqui é uma galinha de postura, né, que você falou pra gente. Explica pro nosso telespectador o que é uma galinha de postura, o que é uma galinha de corte. Um animal de corte é aquele produzido num ciclo mais rápido, normalmente de 45 a 46 dias, e a finalidade é o consumo de carne. Nesse caso específico que a gente está falando de postura, o objetivo desse animal é a produção de ovos. Começa a sua produção por volta de 20 semanas e ela se estende até 80 semanas. Se a senhora acha que sabe tudo sobre frangos, começa agora o nosso talk show sobre mitos e verdades. Congelar a carne de frango faz com que ele perca o seu sabor e maciez? Isto é mito ou verdade? Tempo para a resposta. E isto é mentira, porque congelar a carne do frango é uma das melhores formas de manter o seu sabor e maciez. A única atenção é na hora de descongelar. Você tem que tirar a carne um dia antes, deixa na geladeira na mesma embalagem que ela foi congelada. Então, pode consumir o frango congelado que você vai ter os mesmos nutrientes. A carne de frango tem hormônio? Isso é mito ou verdade? Isso é um mito, quem vai responder pra gente é o Evandro. Evandro, fala aí. Esse é um mito, né, que existe e, na verdade, além de ser proibido pelo Ministério da Agricultura, do ponto de vista técnico e econômico, é inviável o uso de hormônio numa produção de aves, né? Seja pela forma de uso, que inviabilizaria esse processo, assim como o tempo de criação, que é muito curto e não permitiria de forma alguma a expressão desse tipo de produto. E, Evandro, por que o frango é maior hoje do que há 30 anos atrás, por exemplo? Então, nesse período, a avicultura do Brasil viveu uma fase de expansão muito grande, né? E isso se deve principalmente ao desenvolvimento da genética, da melhoria genética que foi feita nesses animais,
e da nutrição, além como das técnicas de manejo e sanidade. Hoje o Brasil é um dos maiores produtores mundiais de frango. E ovo vermelho? É sinônimo de galinha caipira? Isso é mito ou verdade? Evandro, explica aí mais esse mito. O que determina a pigmentação da casca é a linhagem do animal. Então, ovos caipira normalmente são vermelhos, mas você pode ter ovos vermelhos de produções convencionais também. E é verdade ou é mentira que a carne de frango ajuda no combate ao colesterol? É claro que é verdade, a carne de frango é muito rica em proteína e, além disso, ela possui uma série de vitaminas e minerais, entre elas a vitamina B3 e a niacina, que ajuda na produção do colesterol chamado bom, que é o HDL. O peito é a melhor região de todas, porém, esse frango deve ser preparado grelhado e sem a pele. Agora, para finalizar, a pergunta que não quer calar: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Vamos pensar, o ovo veio de uma galinha, que veio de outro ovo, que veio de outra galinha e veio de outro ovo. Eu vou deixar essa para vocês, um abraço e até a semana que vem.